Olá, pessoal! Feliz dia de hoje para vocês. Espero que vocês estejam muito, muito bem. Espero que vocês estejam com máxima energia e plenitude nessa semana que está chegando ao final. Mas espero que vocês tenham produzido, se superado e se inspirado por coisas boas. Tô passando aqui despretensiosamente. Olha aí, já tô vendo o pessoal entrando. Hi! Estamos juntos, amiga. Que saudade de você. E entrei aqui porque depois de produzir o dia todo, de gravar vídeo, de produzir conteúdo para vocês, eu decidi vir aqui para trocar um bate-papo rápido com vocês, tá? Minha ideia é não demorar, apesar de eu sempre gostar de filosofar algumas coisas, mas fica comigo aqui até o final, que eu tenho muita coisa boa para compartilhar aqui com vocês hoje, certo? Então minha proposta é ser direto, reto e sem muito pestanejar, porque a ideia é deixar essa aula aqui salva lá no meu IGTV para todo mundo poder assistir, tá bom? Então vamos lá, por que eu estou vindo aqui? Eu tenho percebido, e uma das coisas que o período de pandemia me trouxe à reflexão, me trouxe à luz da consciência, é como a gente começa a entender, como a gente começa a observar, a olhar para a vida com os outros olhos e para o mundo de uma forma geral, com a certeza de que tudo começa na nossa mente. Sim, tudo começa na nossa mente. A nossa mente, se vocês forem parar para pensar, a nossa mente com certeza é uma das melhores criações humanas. Nosso cérebro tem a capacidade de armazenamento, diria que quase infinito, e nós temos nuvens que fazem parte desse contexto, que fazem parte dessa mecânica de funcionamento da nossa mente. Então, quais são os sinais de que minha mente apresenta toxinas, de que minha mente está intoxicada, de que minha mente apresenta venenos que podem me levar para um caminho que eu não escolhi, que eu não quero e que eu não desejo? Então, primeiro de tudo, vamos entender o que é toxina, certo? Toxina é todo elemento, é todo fundamento, toda matéria-prima que perturba, que desequilibra algum meio, algum sistema. Então, as toxinas, elas são muito estudadas e elucidadas quando a gente está falando em saúde, tá? Nós temos toxinas do ambiente, nós temos toxinas nos alimentos, os agrotóxicos, por exemplo, nós temos toxinas nas maquiagens, nos plásticos e um monte de coisa. E aí, essas toxinas são as toxinas ambientais, as toxinas que vêm de alguma fonte material, vamos colocar assim, que vem de alguma fonte física propriamente dita. Então, essas toxinas, elas servem como roubadores da nossa energia, como roubadores da nossa vitalidade. E quando a gente vai pensar num contexto mais holístico, quando a gente vai pensar num contexto mais sistêmico de toda essa relação que eu estou conversando com vocês, a gente percebe que, na verdade, as toxinas elas servem também para desequilíbrios mentais e desequilíbrios emocionais. Então, o que eu quero dizer? Existem toxinas que são perturbadores, que são fatores que desequilibram o ambiente, que desequilibram o sistema. E essas toxinas na nossa mente e nas nossas emoções acabam nos levando para um caminho de desequilíbrio mesmo, essa é a palavra. Quando a gente está conversando sobre essas toxinas,
qualquer ambiente que tenha uma toxina, que tenha uma música tóxica, que tenham pessoas tóxicas, que tenham atitudes tóxicas, comportamentos tóxicos, esse ambiente vai estar em desequilíbrio e não em harmonia, e não em sintonia e não em sinergia. Esse é o primeiro ponto. Quais são as repercussões das toxinas no meu ambiente mental e no meu ambiente emocional? Quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de um envenenamento, certo? Então, venenos diários que nós acabamos colocando no nosso ambiente, no nosso fluxo mental, reverberando em uma ansiedade, e reverberando nessa vontade de ou estar no futuro ou de estar no passado. Depois a gente vem para o medo, para a insegurança, para a angústia. E esses três elementos, eles fazem muito sentido quando a gente está falando de toxina, quando a gente está falando de fatores que intoxicam a nossa mente. E quando a nossa mente está intoxicada, quando as nossas emoções estão intoxicadas, estão em desequilíbrio, o que acontece? Todo o fluxo de energia é desviado para um caminho, vamos colocar assim, um caminho não adequado, um caminho não efetivo para o que você está buscando de melhor para a sua vida. E o medo, e a insegurança, e a angústia, olha como esses sentimentos, como essas emoções, como esses comportamentos, eles nos tornam cada vez mais rígidos, cada vez mais endurecidos, cada vez mais afastados, desconectados com a vida e com todas as oportunidades que a gente tem de experimentar. Outra situação que acontece muito quando nossa mente está intoxicada é o desejo por alimentos com açúcar, né? Por alimentos que apresentam açúcar. O açúcar ele atua em alguns receptores que têm uma relação, né, com o querer consumir novamente e proporcionar para o cérebro aquele estímulo prazeroso. E o desejo pelo açúcar ele mostra que nossa mente está intoxicada de certa forma. Sensação de vazio, de solidão, são outros pontos que a gente pode citar. Compulsão alimentar, eu que já passei por um grande processo relacionado com uma ansiedade que culminava em uma compulsão alimentar, passando aí diversas horas comendo, sem a percepção, sem a consciência de parar, de acabar com aquele movimento compulsivo, aquele movimento de sempre estar colocando algo para dentro, principalmente querendo alimentar emoções. Dificuldade de foco e concentração, mudanças de humor, inchaço abdominal, azia, gases, tudo isso demonstra, né, a proporção de toxinas que pode estar influenciando negativamente no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Principalmente quando a gente diz respeito a intestino desequilibrado, intestino inflamado, intestino intoxicado, por exemplo, por parasitas, por vermes, por fungos, por bactérias ruins, vamos colocar assim, é um intestino que não produz serotonina direito, é um intestino que não produz GABA direito, é um intestino que não consegue converter 5-hidroxitriptofano, por exemplo. Então é um intestino que não consegue reproduzir neurotransmissores, que não consegue sintetizar, produzir neurotransmissores que têm uma relação positiva com o nosso ambiente mental, tá? Que tem uma ação benéfica para a nossa saúde mental. Falta de energia, disposição e vitalidade. Pensem no seguinte, quando a gente está intoxicado, a gente está falando em a interrupção de um fluxo de energia. Então, um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. Pensem em uma avenida, pensem em uma rodovia da cidade de vocês. Quando essa rodovia, quando essa pista, ela tem uma blitz ou aconteceu algum acidente, o que acontece? O fluxo de energia por aquele ponto fica interrompido, o fluxo fica travado. E assim acontece na intoxicação. Quando nós estamos intoxicados
E aí a gente precisa separar duas coisas. Uma coisa é a intoxicação crônica na qual nós estamos expostos, certo? Todo mundo tem um certo grau de intoxicação em virtude do estilo de vida, em virtude dos hábitos de vida. E como eu falei, tem muitas coisas que a gente nem sabe que nos intoxicam, como maquiagens, como as questões dos plásticos. Então, prestar atenção nisso também. E aí, de certa forma, a gente tem que começar a perceber que a intoxicação a nível hospitalar, vamos colocar assim, ela acontece, tá? Alguns metais, algumas coisas muito mais profundas, alguns acontecimentos em saúde muito mais profundos vão precisar de uma lavagem estomacal, vão precisar de uma desintoxicação de verdade. Fato é, o nosso organismo, os nossos órgãos em si, eles já fazem desintoxicação por conta própria, tá? Eles já fazem esse processo de detox de forma natural. A gente não precisa colocar nada para dentro para poder desintoxicar. A gente já desintoxica de uma forma natural. Isso no sentido biológico, tá? Isso no sentido do nosso metabolismo, do nosso organismo. Mas eu quero trazer para esse lado mais emocional. Então percebam, medo, insegurança, angústia, ansiedade, mudança de humor, dificuldade de concentração, a própria falta, né, de disposição, dependência de cafeína, de álcool, de alimentos industrializados, quando tem algo que assim, você sente aquela dependência, então é algo que está em desequilíbrio, né, é algo que está além de um nível normal, de um nível, né, em sintonia, de um nível harmônico. Aí a gente pensa assim, tá bom, e o que mais que funciona como toxina para nossa mente? A gente tem que começar a entender que eu comecei a entender tudo isso quando eu comecei a ter resultado. Quando eu comecei a ter resultado no meu físico, quando eu comecei a ter resultado nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, na minha evolução em si, nos meus ganhos financeiros, enfim, em todo o meu contexto de vida. Foi quando eu comecei a perceber que não adiantava nenhuma técnica, não adiantava nenhuma ferramenta se eu não tivesse com o meu ambiente mental equilibrado, desintoxicado. Vou dar um exemplo. Então, percebam. Quando uma notícia ruim chega, o que normalmente acontece com a gente? A nossa mente fica perturbada, nossa mente fica desequilibrada. Então, olha como é que essa toxina funciona. Quando a gente tem medo de, sei lá, de pegar um avião, agora nesse momento de pandemia, quando a gente fica com medo, olha como esse sentimento ele vai se aflorando e ele vai aumentando e ele vai te colocando na areia movediça. Cada vez que você pensa mais você afunda ali naquele processo. Por exemplo, a raiva. Olha como a raiva intoxica a nossa mente. Olha como a raiva nos tira, né, do foco, do prumo, do rumo certo. Olha como a inveja, olha como a angústia, olha como a culpa. Nossa, culpa e vergonha. Como a gente se... Percebam, nós nos intoxicamos demais se culpando, se autocobrando, entrando nesse loop negativo. Então, entendam que quando a gente começa a perceber que os nossos resultados, né, o nosso caminho, a nossa jornada, ela começa a fluir com mais prazer, com mais alegria, com mais serenidade, tudo isso advém de um processo de equilíbrio mental, que vai desencadear um equilíbrio emocional. Se você consegue equilibrar sua mente, você consegue equilibrar suas emoções. Nem sempre, nem em todos os casos. Cada caso é um caso e cada pessoa vai ter, né, um tipo de acometimento que vai se manifestar de uma forma, mas para tudo dá-se um jeito. E aí a gente se pergunta, tá, Rodrigo, e agora como que eu vou desintoxicar de tudo isso? Primeiro ponto, limpeza física, né, limpeza nutricional. O que a gente precisa fazer? Eliminar todas as toxinas, então, açúcar industrializado, excesso de café,
que fere muitas vezes a nossa mucosa gástrica, pessoas que tomam café o dia inteiro. O café é um irritante da mucosa gástrica, então tomar cuidado nesse sentido, tá? Só para não exagerar, nada que impeça o consumo, mas não exagerar. Então, a gente corta café, a gente corta açúcar, a gente corta industrializados, processados, todo aquele contexto de pizza, de congelados, de nugget, de empanados, esse tipo de coisa. Lasanha e por aí vai. Outro passo, a gente começa a inserir os alimentos mais naturais. Então, de uma forma bem simples, tá, pessoal? Eu quero que vocês entendam isso. De uma forma bem simples e bem efetiva, quando a gente começa a inserir 2 frutas a mais e 2 vegetais a mais, 2 frutas e 2 vegetais na sua geladeira a mais por semana, a coisa começa a fluir, tá? Óbvio que a gente tem chás, a gente tem especiarias, a gente tem a possibilidade de fazer shots concentrados, um misturado ali, né, de componentes que podem nos ajudar de forma coadjuvante, tá? O plano alimentar em si, em geral, a dieta em si, em geral, é o que vai gerar resultado, mas esses pequenos detalhes nos ajudam a desintoxicar. Então, na prática física, a gente desintoxica da seguinte forma: todos os órgãos fazem processo de desintoxicação, mas fato é, através da nutrição, nós temos nutrientes específicos para aumentar certas enzimas, para aumentar certas reações, para controlar ali o estresse oxidativo, frear esses radicais livres. Enfim, vários processos, são 3 fases do processo de desintoxicação. Fase 1, fase 2 e fase 3. Certo? Então eu tenho nutrientes específicos para fase 1, eu tenho nutrientes específicos para fase 2 e eu tenho nutrientes específicos para fase 3. Quais são esses nutrientes, Rodrigo? Basicamente, vitaminas, minerais, aminoácidos e antioxidantes, tá? E algumas coenzimas também, algumas pontes de ligação que a gente pode consumir porque esses nutrientes estão presentes em alimentos, certo? Então a gente pode fazer uma dieta com um caráter mais desintoxicante. A gente pode fazer um plano alimentar com um caráter de aumentar essas enzimas, aumentar todo o processo de eliminação de possíveis toxinas, certo? Então esse é o processo físico, tá? Depois a gente precisa entrar na parte do desbloqueio dos cadeados. Como assim desbloqueio dos cadeados, Rodrigo? A metáfora, a alegoria é o seguinte: Isa, que bom que você está aqui com a gente. Tamo junto. Aí a metáfora é o seguinte: quando a gente está pensando em desbloquear os cadeados, o que a gente está analisando, o que a gente está enxergando, aonde está o nosso foco? Pensa, um cadeado, ele fecha uma porta e impede a nossa entrada, impede, né, alguém passar por aquela porta ali. Então, o cadeado bloqueia o fluxo, um cadeado freia, um cadeado limita, um cadeado aprisiona ali, de certa forma, o ambiente que ele está querendo fechar. Então, o cadeado ele fecha. Quando a gente desbloqueia esse cadeado, quando a gente vem com uma chavinha e coloca lá e abre esse cadeado, a gente desbloqueou esse cadeado. Então, por exemplo, o medo. Como que eu venço o medo? Tá bom, eu sei que eu tenho medo, mas o que eu preciso fazer para vencer esse medo? É uma dúvida de muitas pessoas. O que eu faço para controlar a raiva? Qual é a técnica, qual é a ferramenta que eu vou utilizar para poder dominar a minha raiva? Poxa, eu sei que eu fico com raiva, mas como que eu vou fazer esse processo ser menos agressivo, intoxicar menos o meu corpo, a minha mente, a minha alma? Terceiro ponto, culpa. Como eu sinto menos culpa, Rodrigo? Como? Como eu desbloqueio esse cadeado da culpa? Percebam, todos esses bloqueios mentais, todos esses cadeados mentais impedem os seus resultados. Todos esses cadeados da mente, quando a sua mente fala assim, você não dá conta, quando a sua mente fala assim, olha, você não foi suficiente, quando a sua mente fala assim, olha isso aqui, olha o tamanho desse projeto, hein? Não vai se meter num negócio desse tamanho, não. O medo, né? O medo de não ser amado, o medo de não ser aceito, o medo de não dar certo, o medo de não ser suficiente, o medo de não acontecer, o medo. E aí, pessoal,
seguindo a nossa linha de raciocínio, a culpa é uma grande toxina, tá? Assim como o medo, assim como a raiva, a culpa ela é uma grande toxina. E entenda uma coisa, quando eu digo que todos esses sentimentos, essas emoções são toxinas, não que elas sejam necessariamente 100% do tempo ruins, tá? São estados emocionais, tá? Quando a gente está com raiva, quando a gente está triste, quando a gente se sente culpado, esse processo começou na mente, começou nos pensamentos e ele se proliferou, ele se amplificou nas emoções. Mas de vez em quando, né, quando o nosso corpo realmente precisa, essas emoções nos permitem ter atitude, essas emoções nos permitem ter comportamentos positivos, tá? O problema é que na nossa sociedade atual, por exemplo, todas essas toxinas estão envolvidas em tudo que a gente vive e a gente vai se intoxicando diariamente sem perceber que é necessário fazer um processo de desintoxicação de todas essas pequenas sujeiras, essas pequenas impurezas que bloqueiam o nosso caminho, que limitam o nosso caminho. Então pense o seguinte, para sua casa ficar bonita, para sua casa ficar funcional, para sua casa ficar com uma energia realmente positiva, você precisa limpar ela, você precisa faxinar, você precisa eliminar aquela sujeira. Você precisa pegar esfregão, você precisa pegar vassoura, você precisa pegar rodo. E aí você vai limpando aquela sujeira, você vai eliminando tudo aquilo ali que impede a sua energia de fluir, que impede a sua casa de ter uma harmonia, né? E assim funciona dentro de nós também. Quando a gente não limpa esse nosso campo mental, essas toxinas vão virando pequenos nódulos, essas toxinas vão virando doenças, essas toxinas vão virando processos degenerativos. Por que eu estou falando isso? Quer dizer então que se eu sentir medo eu vou ter alguma doença? Não, não necessariamente. Depende de vários fatores. Entretanto, o fator emocional e o fator mental são os dois principais pilares para o desenvolvimento, para a gênese, para o começo de todas as doenças praticamente. Então, meu amigo e minha amiga, com toda a minha verdade e minha transparência do mundo, o que eu mais aprendi nesses 10 anos estudando o funcionamento da mente, neurociência, psiconeuro, imunoendocrinologia, vendo meus pacientes, centenas de pacientes, tendo resultado, e tendo resultado principalmente através da mente, né? Nem sempre as pessoas estão dispostas, nem sempre as pessoas estão abertas. Isso é uma coisa que acontece muito, eu falei dias atrás aqui pra vocês. Às vezes as pessoas não querem melhorar, as pessoas se dão desculpas, as pessoas acham que não estão preparadas, as pessoas não querem mudar. E tá tudo bem. Mas, para quem quer mudar, para quem quer dar o próximo passo, para quem quer subir pro próximo nível da vida, precisa gerenciar isso. Pensa como o medo te freia. Pensa como a insegurança de não dar certo te bloqueia, te limita. Pensa como essa culpa que você fica nutrindo por diversas coisas, por uma questão de querer fazer tudo perfeitamente, por querer ser amado, por querer ser aceito e por aí vai. Essa tristeza que você sente por não se sentir completo, por não se sentir completa. Se você não eliminar isso da sua vida e você ficar guardando em gavetas, essa é a alegoria que eu trago para vocês. Quando a gente fica guardando esses sentimentos, essas emoções em gavetas, o fluxo fica todo interrompido. O problema ele vai voltar em diferentes roupagens, em diferentes momentos, em diferentes exemplos, e o problema vai voltar para tentar te ensinar. O problema, que a gente chama de problema, ele é um grande professor, tá? Então vejam, encarem o problema, os problemas como professores, como mentorias que vão te levar para o próximo nível. Entendendo que a base é de controle mental, é de controle emocional. O pensamento, ele gera sentimento. O começo dessa cadeia, o começo dessa cascata, é o pensamento, o fluxo de pensamentos, reproduzindo depois sentimentos. Porque o que acontece? A mente, ela pensa.
esse pensamento, como que ele vai ser reforçado? Pela emoção. Então, quando a gente está pensando, a gente está influenciando no ambiente hormonal, influenciando no ambiente de neurotransmissores, e esses neurotransmissores vão levar a seguinte mensagem: olha, esse é o tipo de sentimento que eu tô precisando nesse momento. Lembra daquele filme qual que é o nome daquele filme? Divertidamente? É, Divertidamente mesmo. O Divertidamente ele mostra, né, cada personagem, a raiva, a alegria, a tristeza, a angústia. Mostrava esses personagens e a cada momento da vida a gente vai fluindo nesses estados emocionais. É um flow diário. A todo momento a gente está sendo exposto a essas situações de mudança de estado emocional. Mas fato é, para o nosso progresso, a gente precisa desbloquear esses cadeados que nos prendem, certo? E o terceiro ponto é a construção de uma mentalidade equilibrada e uma mentalidade próspera e abundante, certo? As pessoas não prosperam, as pessoas não abundam na vida porque as pessoas não entendem que o principal fator de mudança, o principal fator de comportamento, o principal fator de transformação é o modelo mental na qual você vive. Se você vive num modelo mental de, olha só, vamos lá, olha como a gente criou a linha de raciocínio. Começando pela limpeza física, passando pelo desbloqueio dos cadeados. E agora entenda, se você tem esses cadeados, olha um teste para vocês que estão aqui, para vocês que vão assistir. Eu vou falar uma frase e você completa a frase na sua mente, tá? Tempo é... Tempo é... E aí tá, se você pensou que tempo é dinheiro, olha aí um grande bloqueio mental que você tem. Olha um grande bloqueio mental que você tem. Não é que exista uma resposta certa, tá, pessoal? Mas tempo não é dinheiro. Tempo não é dinheiro. E essa é uma crença que tá dentro de nós, tá no nosso subconsciente, e a gente comete vários erros na nossa vida porque essa crença tá instalada. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Tempo é vida. Então anota isso, se você tá com papel e caneta aí na mão. Eu tô aqui, com o meu. Anota aí. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, a partir do momento que tempo é vida, o que você começa a perceber? Que existem toxinas que estão impedindo a sua prosperidade, que estão impedindo a sua abundância. Se você tem uma crença de que tempo é dinheiro, você vai trocar o seu tempo por dinheiro. Consegue entender? Esse foi só um exemplo. Então, quando eu falo de mentalidade, é um modelo mental. Como você vai pensar e como você vai agir a partir disso, certo? Aí, querida amiga, a maioria das pessoas, 90% das pessoas nesse teste vai pensar que tempo é dinheiro porque é uma crença coletiva, tá? Existem crenças individuais, existem crenças coletivas. Vamos colocar assim, na nossa programação mental, a gente aprendeu por diversas pessoas, diversas influências, que tempo era dinheiro. E tempo não é dinheiro, tempo é vida. As pessoas precisam começar a entender que elas não podem ser trocadores. Não podem trocar tempo por dinheiro. Né? Olha aí que incrível. Luquinhas, tempo é oportunidade. Perfeito. Por quê? A cada espaço de tempo, agora, quando eu estou falando aqui com vocês, vários flashes, né, estão acontecendo ao mesmo tempo. E se a gente começa a encarar esse insight de que tempo é vida, que tempo é oportunidade de fazer, de agir, de botar em prática, vocês começam a perceber que essa mentalidade ela pode sofrer um processo de limpeza, de faxina. Eu chamo esse processo de faxina interna. Quando a gente começa a identificar quais são os nossos calcanhares de Aquiles e a gente começa a, através de ferramentas, aplicar isso na prática e melhorar, errar, testar, melhorar, desbloqueia aqui, desbloqueia ali. Então eram esses 3 pontos que eu queria levantar para vocês. Para a gente desintoxicar de uma forma geral, de uma forma holística,
e de uma forma mental e emocional, são 3 passos. Limpeza física, através de comida de verdade, plantas medicinais, ervas medicinais, água, tá? E aí sono, movimento e por aí vai, me atendo mais à questão nutricional, mas prezando também por todos os hábitos de vida. Segundo ponto, desbloqueio dos cadeados. Se você hoje, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Se você não tem satisfação no seu trabalho, algum bloqueio mental existe. Se você não consegue ganhar mais do que você ganha hoje, existe algum bloqueio mental que está te impedindo disso. Se você quer passar no concurso e não sabe qual é o preceito básico para você passar no concurso. Se você é um empresário e não sabe como progredir, existe um bloqueio aí nesse meio. Existe um bloqueio mental, existe um bloqueio emocional que veio lá de algum momento da sua vida. E aí no terceiro ponto a gente tem a construção dessa mentalidade de crescimento, a gente tem essa construção de uma mentalidade que vai te deixar em equilíbrio e que vai te mostrar que a prosperidade é natural. Percebam, pessoal, a prosperidade é natural. A prosperidade não é na energia de luta. A prosperidade não é na energia de batalha, de nossa, que coisa difícil, de sofrimento. Entendeu? Então, se a gente consegue levar uma vida com esse equilíbrio mental assegurado, vamos colocar assim, ter uma mentalidade equilibrada, ter uma mentalidade próspera. Então, como que eu vou agir a partir disso? Tá? É isso que vocês devem estar se perguntando. Como que eu vou agir? Tá, eu faço essa limpeza física diariamente, né, através da minha alimentação, do meu sono, da água que eu tomo. Tô desbloqueando, tô nesse processo de desbloquear meus cadeados, mas e aí? Essa construção de uma mentalidade? O que essa mentalidade vai reproduzir para mim? Tudo. Basicamente tudo. Como você vai reagir às críticas, como você vai reagir a uma crise, como você vai tomar partido da situação, como você vai se comportar com uma perda, como você vai lidar com os seus traumas, como você vai lidar com os seus bloqueios, como você vai lidar com os seus medos, como você vai lidar com a sua família, com os seus relacionamentos. Então é tudo, pessoal. A questão é, comecem a olhar para nossa mente como a maior ferramenta de mudança que a gente tem disponível. Melhor criação de todas foi o nosso cérebro. A gente armazena, a gente distribui, a gente compartilha, a gente salva arquivo. É como se fosse um computador. Nossa mente é basicamente um computador. Quando eu penso, né, nessa mente equilibrada, eu penso muito nos exemplos que eu tenho na minha vida. Como meu pai, por exemplo, como minha mãe, como meus avós. Pessoas que eu vejo que, através de uma mente equilibrada, são pessoas que passam pelas crises com mais facilidade. São pessoas que lidam com os problemas de uma forma mais simples, mais direta, mais suave, mais leve. Então, tudo que a gente está buscando começa na mente que nós estamos alimentando e que nós estamos nutrindo. Certo? Então, atividade aqui para vocês hoje, tá? Pra gente começar esse processo de limpeza, eu quero que vocês façam o seguinte, para todo mundo que tá aqui agora, todo mundo que vai assistir. Não sei se vocês já fizeram isso alguma vez, mas a partir de hoje vocês vão fazer o seguinte, peguem um caderninho, peguem algumas folhas, e todos os dias, no final do dia, quando você estiver em casa, no seu quarto, você vai anotar as 3 acontecimentos bons no seu dia. Ponto. É basicamente isso. Você vai anotar esses 3 pontos diariamente. A partir disso, você vai começar a desbloquear vários cadeados, porque um dos desbloqueios que a gente faz é através de gratidão, através de perdão. Perdão e gratidão, tá? Rodrigo, você falou lá dos cadeados, eu fiquei curioso, mas quero entender mais profundamente. Gratidão e perdão. São duas chaves. Duas chaves. Agora, como você vai aplicar isso, aí é que está a virada de chave. Tá bom, Rodrigo, eu sei que a chave é a gratidão. Eu sei que uma das chaves é o perdão. Mas aonde que eu vou colocar esse perdão? Aonde que eu vou colocar essa gratidão? Como que eu vou fazer isso?
Então, esse pensamento, esse tipo de raciocínio que eu trago para vocês, tá? Uma ressignificação desse termo detox, que foi muito deturpado por as pessoas acreditarem que existe solução milagrosa, que um suco verde vai mudar a vida, e não é bem assim, tá? Mas quando a gente entra pro lado mental, emocional, pro lado holístico, que é o meu grande centro de trabalho, vocês começam a perceber, e eu começo a perceber, que existe toda uma intoxicação dentro de nós. E pensa o seguinte, agora eu quero trazer a seguinte reflexão. Normalmente, os tratamentos na área da saúde, eles são focados no quê? Na supressão ou na remediação imediata dos sintomas, das doenças e dos desequilíbrios. Então, qual a nossa primeira estratégia de combate? Suprimir ou remediar aquele sintoma. E a gente não vai nas causas raízes, nas root causes no inglês, na raiz do problema. E a raiz do problema, qual é o véu? A raiz do problema está lá embaixo. E o véu que cobre isso são todos os medos, os bloqueios, os traumas. Consegue entender? Então, comecem a perceber que esse modelo terapêutico, ele bloqueia os mecanismos naturais de eliminação, de excreção, e eles geram uma sensação de alívio imediato, né? A gente vai lá, suprime, remedia, medicamentaliza, e aí a gente resolve ali rapidinho, tem uma sensação de alívio e acha que tá tudo bem, e não vai na causa verdadeira. E não vai ter jeito. O processo de cura não vai acontecer. Existem situações que a gente precisa usar, né, a alopatia, a gente precisa usar medicamento, mas na grande maioria dos casos a gente pode prevenir ou remediar através de estratégias naturais. Então, quando a causa, a etiologia, a raiz do problema não é combatida e sim só abafada, o que acontece? Nosso organismo ele fica intoxicado e enfraquecido, porque através de um componente externo que a gente colocou para dentro, a gente mudou toda a sistemática ali natural de resolução daquele problema. E aí o nosso organismo fica intoxicado e enfraquecido, certo? Então, seguindo aqui um pouco da nossa ideia, o desintoxicar, pessoal, de todo esse lixo mental e emocional, essa faxina interna que eu trouxe para vocês, ela deve ser um hábito diário, tá? A gente tem que deixar fluir, a gente tem que eliminar, a gente tem que se purificar de todos esses venenos, de todos esses impedimentos, de todos esses bloqueios, dessa comparação exacerbada que impede os nossos resultados e impede o nosso sucesso, tá? Um exemplo que eu dou para vocês, nada adianta a gente desintoxicar o nosso corpo físico se a gente está com uma mente povoada de conflito, de diálogos ruins, de estresse, de comodismo, de medo, de vício. Então, lá no meu curso Detox Holístico da Mente, a gente trabalha essa questão de conflitos, de comodismo, de medo, de vícios emocionais. Então, a gente trabalha todas essas questões lá dentro do curso com uma profundidade maior. Por quê, pessoal? Porque gente tóxica é o que mais existe, né? Tem muita gente tóxica. E quando eu digo tóxica, não no sentido pejorativo e nem diminutivo de ninguém, tá? Todos nós temos problemas, todos nós temos medos, bloqueios, anseios, traumas, comportamentos ruins. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para melhorar. Mas você que está aí me ouvindo, você tem a possibilidade, você tem a oportunidade de se afastar desse tipo de pessoa. Desse tipo de pessoa que você chega no ambiente e o ambiente está com aquela energia pesada, com aquela carga ruim. Pessoas que gostam de reclamar, pessoas que vivem de aparência, pessoas que gostam de problematizar tudo, pessoas que não sabem ouvir, sabe? Você está conversando com uma pessoa, em vez de ser um diálogo, é um monólogo, né? A pessoa só fica falando em cima de você, aí você começa a falar, ela fala de novo em cima, e fala, e não deixa você falar. E você vai, meu Deus, será que a pessoa não vai perceber que eu quero falar também? Enfim. Então, não adianta meditar, não adianta respirar, não adianta tomar suco verde,
se a gente está nesse ambiente tóxico, tá? Se a gente fica ouvindo música tóxica, lendo coisas tóxicas, vendo notícia o tempo todo, entrando nessa areia movediça do medo. Então não entrem nessa pegada, não entrem nesse loop infinito ruim, tá? Então a verdadeira mudança pra gente, pessoal, começa de dentro pra fora, tá? Você tem essa oportunidade, você é o protagonista, a protagonista da vida, e você tem que fazer a sua vida realmente valer a pena no sentido de usufruir e desfrutar dessa experiência que a gente tem. Então eu te pergunto, será que esse detox ele fica só no suco verde, ele fica só na alimentação? Ou a gente também precisa eliminar tudo isso que intoxica a nossa alma, que intoxica nossa mente, que intoxica nossas emoções, e as nossas emoções ficam intoxicadas, e aí já vira aquela bola de neve, e por aí vai. Bom, então, pessoal, 3 chaves para vocês que eu passei aqui de uma forma mais ampla e mais profunda. Primeira chave, limpeza física. Então, frutas, vegetais e água já é o básico, bem feito. Segundo ponto, desbloquear esses cadeados. Você só vai desbloquear esses cadeados através de ferramentas que vão te mostrar como fazer. Porque você fala, tá bom, Rodrigo, eu tenho medo de não ser suficiente, o que eu faço? Aí você se pergunta, Rodrigo, eu tenho medo de não dar certo na minha profissão, o que eu faço? Rodrigo, eu tenho um bloqueio que eu tenho vício em tal coisa. Eu sou viciado em jogar videogame. Eu sou viciado em maratonar Netflix. Eu sou viciado em álcool. O que eu faço? Como fazer? Qual é a ferramenta que eu vou aplicar e eu vou ter resultado? Muitos de vocês, por exemplo, outro bloqueio, culpa, se sente culpado por tudo. Então, se alguém faz alguma besteira, você se sente culpado. Se você faz uma coisa super bem feita, você se sente culpado porque você poderia ter feito melhor. Aí você se sente culpado porque não deu certo o projeto da sua mãe, do seu amigo, do seu tio, de não sei quem. Aí você se sente culpado, entendeu? Tudo isso é toxina, tudo isso intoxica a nossa alma, tudo isso intoxica a nossa mente. Só que a grande questão é, o primeiro passo é saber qual é esse cadeado, qual é o cadeado que me bloqueia. Será que eu tenho vergonha de mim? Será que eu me culpo demais? Será que eu me cobro demais? Será que eu não sei quem eu sou? Será que eu preciso da opinião dos outros? Será que eu me visto? Será que eu me porto esperando a opinião das outras pessoas? Então tudo isso, entendam, são toxinas, são venenos. Quando a gente se compara, quando a gente entra aqui na rede social e fica se comparando, nossa, mais aquele corpo, nossa, mais aquela vida, nossa, mais aquela viagem, nossa, mais aquele não sei o quê. E a gente fica nessa comparação, a gente vai se intoxicando. E cada vez mais, percebam, vamos botar um exemplo, homens e mulheres, tá? Homem normalmente está pesquisando futebol, carro, coisas materiais, tá? No sentido, para os dois, tá? Dar exemplos mais materiais. Então o homem vai procurar ali carro, relógio, futebol, lá. E a mulher está procurando toda uma questão de beleza, de, sei lá, biquíni, enfim, né? A mulher tá ali mais para um autocuidado e o homem tá ali mais para diversão, né? Coisas que fazem parte, né, do contexto de prioridades, né, masculinas e femininas. E aí o homem tá ali se comparando com o outro que tem um carro melhor, se comparando com o outro que tá viajando. Vamos lá. Tá se comparando com a vida de tal outro homem. Tá se comparando com X coisa. Aí a mulher vai lá, entra no Instagram de outra menina e aí fala, nossa, que roupa linda. Nossa, que corpo lindo. Nossa, que vida maravilhosa. Nossa, que boca incrível. Nossa, que cabelo. E aí você fica nessa comparação tóxica e vai se intoxicando porque você começa a pensar assim, nossa, eu não tenho isso, eu não dou conta disso, olha o resultado que essa pessoa está tendo. Aí você não se sente capaz, você não se sente suficiente, você não se sente produtiva, você não se sente produtivo, você não se sente pertencente. Esse é um dos problemas da rede social, a gente se compara demais.
Então, para desbloquear esses cadeados, existem caminhos, tá? Existe uma jornada, existem ferramentas. Eu, ao longo desses 10 anos estudando neurociências, aprendi diversas ferramentas, muitas que não deram certo, muitas que deram muito certo, muitas que eu não dava nada e deram muito certo, muitas que eu achava incrível e não deram certo. Quando eu digo não deram certo na prática, tá? Não é o que eu acho, não é o que eu estudei, é o que eu vi na prática. Na minha família, comigo, com os meus pacientes, com as pessoas que eu ajudo, com todo mundo. Então existem ferramentas, existem formas de fazer, existe o como fazer. Então era isso, pessoal. O que a gente precisa pensar nessa desintoxicação, eu pensei estrategicamente ao longo dos últimos 6 meses em como poderia ajudar vocês, principalmente agora nesse momento, né, de insegurança, de medo, de não saber o que fazer, de sonhos interrompidos, de Rodrigo, cara, não sei qual caminho seguir, tô com minha mente cheia de problemas, cheia de coisa ruim. E aí surgiu essa ideia, né, do detox holístico da mente. Eu já vinha querendo fazer um curso bem direcionado para essa parte mental, porque eu vejo que os meus pacientes que têm resultado são pacientes que viraram a chave da mente e do comportamento, entendendo os pensamentos, entendendo os sentimentos, entendendo os comportamentos. Quem tem resultado é quem consegue entender isso, é quem consegue aplicar as ferramentas para fazer isso. E nada disso é difícil, nada disso é complicado. Tanto é que a minha proposta do curso, a minha proposta do detox holístico da mente é descomplicar tudo isso. É te dar ferramentas que você vai colocar em prática, que você vai colocar na sua vida e você vai ter resultado. Então, o detox holístico da mente é para as pessoas que querem atingir os seus sonhos e objetivos. São pessoas que querem dar o próximo passo, ir para o próximo nível da vida. E com toda a humildade do mundo, com toda a transparência do mundo. Não é porque o curso é meu, não é porque fui eu que fiz. Mas, cara, a gente colocou tanto amor, a gente colocou tanta verdade, a gente colocou tanta integridade nesse curso. As melhores ferramentas. De todos esses 10 anos que eu venho estudando, a gente ficou uma semana de brainstorming só para decidir o que a gente ia abordar, quais seriam os módulos, as aulas. Então, pessoal, eu coloquei o meu melhor nesse curso. Se você já me segue aqui, se você já acompanha meu trabalho, se você já se identificou com algum post, tudo que eu tenho de carga de experiência, eu coloquei nesse curso e falei assim, não vou economizar, não vou entrar na energia da escassez, na energia da abundância, eu vou entregar o meu melhor, eu vou entregar as melhores ferramentas, eu vou transformar a vida desse povo, entendeu? Então, não querendo fazer jabá nem propaganda, se não tivesse tão bom assim, eu também falaria que é uma coisa mais inicial, é uma coisa mais, né, inicial mesmo, né, pra gente começar, mas o curso tá lindo, ferramentas incríveis, mais de 50 aulas, 50 videoaulas que vocês vão poder ver durante um ano todo, tá? Um ano de acesso, vocês terão um ano de acesso. Então muita gente entrou em contato comigo e falou, Rô, eu não sei se eu vou conseguir assistir. Eu falei, um ano de acesso? Um ano de acesso você consegue assistir tranquilamente. Tá? Você vai ter um ano para assistir o curso todo. Então do dia que você adquiriu, um ano depois, só que o acesso finaliza. Então você tem 50 videoaulas, tá? São 5 módulos, 50 videoaulas, com mais de 8 bônus, vocês terão bônus exclusivos, tá? Materiais em PDF, aulas exclusivas, caderno de anotações, eu fiz um caderninho pro curso, cada aula você vai receber um caderninho em PDF com cada aula, então você vai pegar ali, não vai ter desculpa, você vai pegar, aí tem lá, aula 1, aula 2, introdução, parará. Você já vai pegar o caderninho e já vai poder entrar nessa jornada anotando todos os dias. Então é muita coisa boa mesmo, de verdade, para vocês. Certo? Muitas pessoas me perguntaram da garantia. Rô, como que tá essa questão da garantia? São 7 dias. 7 dias de garantia. Você compra o curso, você assiste. Se você não se identificar, o que eu garanto que não vai acontecer,
eu te devolvo o valor integral do curso. Tem pessoas, 1% das pessoas, que compram o curso, veem um pouquinho, não se identificam e pedem para resgatar esse valor, e a gente faz isso com o maior prazer do mundo, tá? Se você adquiriu o curso, se você não se identificou, se você acha que não é para você, a gente devolve todo o valor integral para garantir que realmente você invista esse valor em algo que vai te dar resultado, que você vê como prioridade, que você vê como algo que vai gerar resultado. Então, pessoal, as inscrições estão aí, tá? Elas estão finalizando, as vagas são limitadas. Então, se vocês estão aí agora... E aí, Lucão, como você tá, irmão? Saudade de você, viu? Então, se vocês estão aqui comigo, as inscrições elas vão acabar, certo? Elas vão acabar, e quando acabar, não tem choro nem vela. Tem gente que depois fala, não, Rô, tô esperando, tô vendo tal coisa, tô esperando... Enfim, e fica enrolando, e aí depois fica, ai meu Deus, fechou, vou ter que entrar para a lista de espera e tudo mais. Então não deem esse mole, tá? Se você quer tirar alguma dúvida, estou totalmente à disposição. Pode me mandar direct aqui, a gente tem uma equipe para responder isso. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês na noite de hoje. O curso tá fenomenal, o curso tá incrível. Entreguei meu coração, minha alma, todos as melhores ferramentas que eu aprendi, apliquei e tive resultado na minha vida. Então temos aqui uma família, temos aqui uma comunidade de pessoas que vem acompanhando o meu trabalho na nutrição holística, e no detox holístico da mente a gente vai trabalhar justamente toda essa perspectiva de limpeza, de purificação, de faxina interna. Vamos eliminar tudo isso que está bloqueando, que está te impedindo de ter resultado, que está te impedindo de progredir e construir essa mentalidade, como eu falei para vocês, uma mentalidade equilibrada, uma mentalidade próspera, uma mentalidade abundante. Tudo através de prática. Não é um curso teórico de blá, 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 blá. Não. É um curso prático. Vou ali, dou a aula teórica, dou a parte teórica e prática, e tarefa, e bônus, e enfim, toda uma estrutura que a gente criou, todo um ecossistema que a gente criou para oferecer para vocês um curso de extrema qualidade, gravações em cenários incríveis. Então, quem já adquiriu o curso aí, nós já temos diversos alunos. Quem adquiriu o curso tá me mandando mensagem, que cenário incrível, faz a gente ficar mais conectado, faz a gente ficar mais sereno ainda e ver as aulas com prazer, com vontade mesmo de melhorar. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês de todo o meu coração. Detox Holístico da Mente, tá lá na minha bio, tá? O link de inscrição tá lá na minha bio. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva logo, porque as inscrições vão fechar e você vai perder essa oportunidade, tá? O curso, ele era 497. O valor inicial dele é 497. A gente diminuiu esse valor para 197. R$300 de desconto. R$300 de desconto. Então, mais de 50% de desconto. Você tem essa oportunidade agora, as inscrições vão acabar, as vagas são limitadas, tá bom? Então, se você tem interesse, muitas pessoas vieram até mim tirar dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, tire essa dúvida comigo, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar e a gente entrar junto nessa jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e humano, tá bom? Muito obrigado, namastê a todos vocês que estiveram aqui comigo e muito obrigado a todos vocês que assistiram esse momento aqui até o final, tá bom? Fica aqui o meu muito obrigado, gratidão e uma boa noite a todos, um bom dia e uma boa tarde para quem for assistir depois.